Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, você vai ver agora junto comigo as imagens do ministro do GSI, né? No dia da invasão, em 8 de janeiro, a suposta invasão, e eu digo suposta porque é suposta mesmo, pra mim aquilo ali tudo teve um propósito, foi bem pensado, não foi por acaso, vamos lá, vamos invadir, não foi assim. Teve toda uma facilidade para que aquilo ali acontecesse exatamente como aconteceu. No meu ponto de vista, já de antemão já adianto, aquelas manifestações estavam se tornando cada vez mais incômodas para o novo governo e precisava de algo, né, um motivo para poder bani-las de vez, a agir de forma mais energética, vamos colocar assim. Para quem não sabe, o GSI ele é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ou seja, ele tem que guardar a segurança justamente da Presidência da República, dos políticos que estão ali. E é justamente o cara, né, o cabeça do GSI, o ministro, que abre as portas para os tais manifestantes entrar. Veja primeiro as imagens, porque a imagem fala mais do que 1000 palavras, e depois eu venho aqui com o nosso ponto de vista. Vamos lá. Né, que tem tanta gente cega no nosso país por estar em meio de tretas sociais, né? É pobre contra rico, quem é de direita é porque é bolsal, quem é de esquerda é porque... É tanta coisa, tantas classificações, que essa é a forma de o governo do PT conseguir governar. Basta você olhar para as regiões mais pobres do Brasil que você vai ver sempre o dedo da esquerda lá, a mão da esquerda, a forma de governar da esquerda. Porque quanto mais pobre, fraca, debilitada for a população, mais grata ela é. Então você vê a situação aqui do Nordeste, quando você sai de outras áreas do Brasil e chega no Nordeste, a pessoa sabe logo até pelas estradas, não é nem pelo clima. É pelas estradas, é pela humildade das casas, você vê logo que está entrando no Nordeste. É triste a situação, triste mesmo. E o povo fica sempre naquela, não, mas porque aqui, pelo menos esse vem aqui e me dá um saquinho de farelo para eu dar para os bichos comer, um caminhãozinho de paima, um caminhão pipa, né? Uma cesta básica. Essa é a maneira dos caras governar, literalmente. Infelizmente, na hora do voto, a pessoa que está consciente, que estudou sobre os assuntos, né? Passa o tempo dela, a hora livre que tem, se informando, sabendo o que é que está sendo votado, os efeitos das propostas que estão sendo feitas. A pessoa bem informada, o voto dela vale 1. Aquele que está lá, numa situação dessa, né, uma situação de miséria total, ele também, quando vai votar, o voto dele também vale 1. Só que aí é a questão, nós temos no Brasil pessoas mais informadas ou mais desinformadas e pior, vítimas da pobreza. Você já sabe a resposta, meu irmão. Então não é à toa, né, que vira e mexe, a esquerda volta para o poder. Triste a situação. Mas aí, falando especificamente desse caso do GSI, teve muita fake news, eu vou falar assim fake news, porque é assim que o consenso jornalístico, né, desse país classificou todas as denúncias dizendo que aquilo foi uma armação pura. Nós tínhamos vídeos aqui, né, de infiltrados, pessoas que eram de esquerda, tinham fotos com Lula, com políticos de esquerda, e eles estavam lá no meio do movimento.
Esses eram os mais agressivos, esses tiveram uma entrada facilitada e esses literalmente depredaram o prédio, roubaram, e isso foi classificado como fake news. É uma coisa que, se você parar para pensar, né, durante todo o movimento que foi feito no Brasil, não houve esse tipo de coisa. Eu mesmo critiquei, fui de perto olhar, mas o que eu notei é que era uma coisa organizada, era um povo civilizado que estava ali. Pai de família, mãe de família, cidadão de bem, os comerciantes locais, era o pessoal que estava ali, era o tipo de pessoa que estava ali. Não tinha ninguém bagunçando. Quando tinha um querendo levantar o tom, já chegava outro e dizia, ó, amansa aí, que não é isso que a gente quer. E, inclusive, a própria polícia estava lá o tempo todo, eu filmei nos nossos vídeos, estão aí, só é você procurar. De repente, em 8 de janeiro, tudo isso mudou. Parece que o povo foi possuído e começou a agir igualzinho à esquerda. Cenário de treta mundial ali. Carro ali jogado, que tem imagens aí mostrando que aquilo ali foi feito propositalmente também, foi colocado ali quase como um cenário. Mas tudo isso é fake news, tá? Tudo isso é fake news. Justamente por ter muita fake news, foi que alguns deputados tiveram a ideia de pedir, né, uma CPI, que se investigasse melhor se aquilo ali foi uma armação mesmo, se, como a mídia diz, né, tem grupos destilando ódio, armando a coisa toda, né? Fizesse a investigação e pagasse quem deve. Mas aí, estranhamente, o próprio presidente atual, o Lula, não quis. Disse, não precisa fazer isso não, isso vai dar mais munição aí para eles ficarem falando besteira. E aí eu vi, né, justamente alguns canais aqui que hoje são de esquerda, estão babando, estão fazendo a mesma coisa que os canais de direita faziam. Aí os caras, não, tem que fazer a CPI, tá. Aí o Lula pegou, mudou de ideia, não tem que fazer CPI não. Aí os caras, é mesmo, agora eu entendi a estratégia do Lula, agora eu compreendi. Isso aí só vai dar argumento pros caras, porque vai demorar, então os caras vão ficar falando um monte de besteira, fazendo associações, vai queimar a imagem, mas quando na verdade aparecer, se ainda assim fosse, né? Se eles não devem, se não foi a armação da própria esquerda, então, quando aparecesse a verdade, seria como uma bomba, né? Mas os caras não quiseram, preferiram ficar na deles. Não mexe nisso aí não, que isso é como um cocôzão. Quanto mais mexe, mais fede. Deixa quieto. E aí você tem uma imagem dessa aqui, né? O próprio ministro do GSI abrindo a porta para os manifestantes, dizendo, venham, façam o que vocês quiserem. O cara que é pago, porque esse cara não tá aí de graça. Essa estrutura toda aí nós pagamos e não pagamos pouco. É luxo que os caras têm e a gente paga. E aí, de boa, pode entrar, pode fazer o que quiser. E ainda assim, né, a narrativa é a mesma. Tentam associar com quem não tem nada a ver com o negócio. E repito, não é uma característica do movimento que tenha sido até aquele momento, né? Aquilo ali foi um ponto fora da curva. Como é que pode um negócio desse? Será que isso não é estranho? E a quem beneficiou, de fato, aquilo ali? Só beneficiou o próprio governo. Porque a partir dali, o que é que ele fez? Ele decretou a intervenção federal. O cara assumiu as funções, pelo menos na parte de segurança, do Distrito Federal. Quer dizer, ninguém acha estranho isso? É normal uma coisa dessa, né? Então esse tipo de coisa deveria sim ser investigado. Que pague quem deva, né? Mas no Brasil fica assim. Outra coisa estranha, estranhíssima, né? É que o Lula queria agora, e a gente até noticiou isso aqui, ele até anunciou a taxação em compras acima de $50 em sites internacionais. O principal prejudicado seria justamente os sites chineses, ou seja, que afeta o governo chinês, a economia chinesa. Aí o Lula vai lá e muda de ideia. O povo reclamando, um monte de gente fazendo vídeo, né, tweetando e etc, etc, não o afetou. Mas a viagem dele lá para a China fez ele mudar de ideia. O que é que fica parecendo? Eu não estou dizendo que é, mas o que é que fica parecendo? Fica parecendo que o cara é um representante dos caras aqui no Brasil. E eles pegaram o telefone e disseram assim, ô Lula, tu tá fazendo o que aí? Não, eu vou tu vai o quê? Vem aqui agora, vem aqui agora. E ele pega o aviãozinho, vai com o rabo entre as pernas e o cara diz, é assim, assim, assim. E ele volta mudando de ideia. Pra mim me parece isso, não tô dizendo que é. Meus irmãos, a coisa é muito mais séria do que a gente possa imaginar. A coisa é muito séria. As pessoas ainda não estão entendendo a gravidade do que está acontecendo. Elas não estão entendendo. O governo agora, para você ver como o Estado só incha com a esquerda, a única proposta desse governo é taxar. Ele não tem um plano econômico, ele não tem ideias para desenvolvimento, o negócio dele é taxar. É acirrar a luta de classes, colocar pobres
contra classe média contra rico, rico contra pobre. O negócio é implementar a discórdia no país. Nada de união, discórdia. Mantendo o povo contra ele mesmo, povo contra povo, o próprio povo para de perceber quem realmente causa a situação desgraçada em que todos vivem. Então olha só outra proposta deles. Ó. O governo vai taxar em 15% o lucro de sites de apostas esportivas. Apostadores serão taxados em 30% sobre os valores dos prêmios recebidos durante um evento esportivo. Ou seja, você ganha, né? Você se arrebenta todo, eu ia dizer outra palavra feia, né? Mas você se arrebenta todo para ganhar. É o sortudo, o abençoado, chame como você quiser. E aí o governo tem que ganhar junto com você. Ele quer 30% do seu prêmio. Você ganhou R$100, pronto, R$30 é do governo. Você acha isso justo? É assim que governa a esquerda. E é lógico entender isso. Não precisa ser um Einstein, não. Se você não diminui as suas despesas, se você só aumenta o número de pessoas trabalhando supostamente para você, é óbvio que você vai precisar de dinheiro para continuar mantendo a máquina. Mas não tem de onde tirar esse dinheiro. Então ele começa a arrumar lugares. Tá aí a resposta. Aí você me diga se esse é o caminho para qualquer país se desenvolver. Ainda quem for otimista, basta olhar os nossos vizinhos e comprovar a dura e triste realidade. Enfim, meus irmãos, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa a tua opinião. Depois de tudo isso que foi dito, a gente volta sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 17h45. Um abraço, fiquem com Deus e fui!